Vamos ver se agora está funcionando. Voltando. Parece que travou tudo aqui do aplicativo. Rafa, pede para participar que eu já te coloco. Vamos lá. Acho que agora vai. Peraí. Aqui. Chegou! Vou colocar o Rafa e, gente, enfim. Recomeçamos a nossa live de antes, né? Então, só para retomar, para quem não ouviu antes, eu vou desativar os comentários durante a nossa Boa! apresentação. Agora sim, Rafa. Ei, Lia, Tudo certo? tudo com você? Tudo bem, Rafa. Eu só tô avisando o pessoal que eu vou desativar os comentários durante a live para eles mandarem as perguntas pelo pontinho de interrogação. Tá E bom. aí, qualquer coisa, eu vou repassando essas perguntas para você. Eu meio que te pré-apresentei antes, mas eu vou pedir para você já se apresentar, falar quem você é, apesar de que muita gente já te conhece, porque você já foi lá no canal, você já fez vídeo comigo, a gente já fez live, já fez evento juntos, vocês são parceiros, né? O pessoal da Levante lá do canal. Mas está contigo a palavra. Bom, obrigado, Bea. Bom, para quem não conhece, o Rafael Bevilacqua, estou no mercado financeiro desde 2008. Então, fiz gestão de fundo de 2008 a 2016 e desde 2016 eu trabalho com pessoa física, ajudando as pessoas a investir, né? Trazendo um pouco mais do research, da análise de forma mais simples. Então, eu sou fundador da Levante, que é uma casa de ideias de investimentos, uma casa de análise independente. Basicamente é isso, né, Bea? Ô, Rafa, e você costuma passar uma visão bem macro para a gente também. É claro que Sim. vocês, enfim, analisam as ações, você tem a sua carteira de ações, mas você costuma passar diariamente uma visão macro do que está acontecendo. Então, nesse momento, a gente está passando aí por uma big crise que a gente nunca tinha visto antes, né? Uma queda tão rápida dos mercados. É uma crise que não é só financeira, mas você tem crise na saúde, onde as pessoas estão ficando dentro de casa e que, consequentemente, isso impacta de uma maneira diferente os negócios, né? Eu queria começar a nossa temática, claro, eu quero falar um pouquinho sobre essa crise no petróleo, que também parece que agrava um pouquinho algumas empresas de alguns setores, mas eu queria que primeiro a gente trocasse uma ideia sobre como essa atual crise ela está afetando os nossos negócios, né, as nossas empresas, principalmente quando a gente fala aqui no Brasil. E uma pergunta que o pessoal já tinha mandado antes previamente era justamente sobre o setor de carne, setor de frigorífico, porque muitas pessoas estão com dúvida de como está essa questão de exportação, importação. Então, feito 1000 perguntas em uma só para você, eu vou deixar você dar uma de Paulo Guedes, deixar a palavra com você o tempo que você precisar para você fazer a resenha sobre tudo isso, tá? Tá bom, vamos lá, obrigado, Bia. Então, o momento que a gente está vivendo é uma crise, e é um negócio assim, não é uma crise financeira, não é uma crise que dinheiro solucione também, porque assim, a gente injetou muito dinheiro na economia, isso vai ajudar com certeza, mas assim, o grande medo, a grande questão que se colocou em xeque, né, era quanto as economias ficariam paralisadas, né? Esse era o grande ponto, né? Quando a gente teve a Itália degringolando, o mundo falou, não tem padrão para esse negócio do coronavírus, o negócio entrou em caos, todo mundo falou, vamos ficar até julho, agosto parado. Eu acho que esse primeiro movimento, né, esse primeiro movimento, não tem padrão, a gente vai ficar parado por muito tempo, não sabemos quando, até quando, foi o que começou o movimento de queda forte e meio que racional, né? Que foi quando a Bolsa bateu no intraday lá, 62, 61 mil pontos lá. Então o negócio foi para aquele patamar. E a gente teve um movimento agora, mais recente, vai do final de março até o meio de abril, que foi o do... Itália está falando que vai se restabelecer em maio, a Alemanha, dia 20, reabriu os comércios, né? A escola começa dia 4 de maio, Estados Unidos botando as fases para a volta. Então a gente tem uma entre aspas, assim, a gente chegou como é que funciona o negócio. Agora é começar a entender qual o tamanho do buraco e qual o tamanho do buraco de fato nas economias. Tá? Aqui, então o que a gente tem? Na dinâmica americana, a gente tem uma dinâmica muito mais rápida. Né? Tipo, os caras são a economia mais rápida do mundo, os caras são jet ski, eles dão um cavalo de pau e para cima ou para baixo. Então a gente vê os pedidos de auxílio-desemprego explodindo, né? Da mesma forma que você pega na última semana, né, de uma semana para outra, a gente teve uma queda já dos pedidos de auxílio-desemprego e uma geração de emprego, quando estava implícito ali, que de uma semana para outra, 2 milhões e 100 de pessoas conseguiram emprego também. Então, você vê, a economia americana é muito rápida, os caras emitem papel, é muito flexível. Então, ali eles têm uma queda forte, né, porque lá está tudo paralisado, e depois eles vão ter uma volta forte. Né, então, a economia americana é muito rápida. Do nosso lado, a gente tem um negócio mais rígido, mais tenso, mais travado, né? Por questão da nossa economia. Nossa economia não é uma economia
aberta para o mundo, as leis trabalhistas são rígidas, o número de encargos são altos, então é tudo muito travado, para o bem e para o mal. Nesse momento, acaba ajudando porque você não vê desemprego em massa, você não vê nada do que está acontecendo na economia americana. É muito caro demitir, é muito caro contratar, você tem curva, então tudo isso está nos ajudando nesse momento. Tá? O ponto qual que vai ser o tamanho do estrago na nossa economia, é quanto tempo a gente vai ficar parado. Assim, eu tinha uma visão de que a gente, no dia 22, né, que era amanhã, a gente ia voltar já a São Paulo e tudo mais, prolongou, então tem um efeito negativo, né? Então, assim, quanto mais se prolonga, mais se machuca, né? Porque até agora, que eu vi, tirando os setores mais expostos, né, que turismo, aviação, um pouco de varejo mesmo, o resto, quem estava bem não demitiu, segurou. Mais 20 dias aí, puta, não é legal, entendeu? Talvez esses 20 dias aí sejam importantes para o nosso mercado. Se bem que, de alguma forma, as coisas em São Paulo estão restabelecendo de forma informal. Por exemplo, eu estou aqui na Vila Nova, perto da Faria Lima. Cara, eu estou trabalhando faz 2 semanas, você vê fluxo nas ruas, lojas abertas, está tudo aberto de forma informal. Tipo, as pessoas estão voltando. Então, assim, se tinha 50% de fluxo, na semana passada tinha 60%, essa semana deve ter 70%, então vai ser meio que escalonado, tá? Então, deixa eu te passar, porque aqui em Santa Catarina, acho que a gente foi um dos primeiros estados a fazer o isolamento, né? E aí a gente começou, não sei se 1 semana, 10 dias antes, por exemplo, de São Paulo, e a gente já, desde a semana passada, a gente está retomando. Só que, assim, o que eu percebi é justamente isso que você falou pra gente. As 2 primeiras semanas que a gente fez isolamento, funcionou. Você olhava para fora, tava tudo um deserto, não tinha muita gente circulando, todas as lojas fechadas e tudo mais. Depois, pelo menos, eu moro bem no centro da cidade, então eu consigo enxergar o movimento da minha janela. Depois, mesmo que a gente estivesse com decreto de isolamento, muita coisa estava funcionando, muita gente circulando na rua. Amanhã, por exemplo, muita coisa já vai voltar aqui, que a princípio ia perdurar até o fim do mês, como academias, como, enfim, várias coisas. Então, aqui em Santa Catarina, muita coisa já está voltando a funcionar ao normal. É claro que, a princípio, Claro, acho que a gente não está conseguindo testar muita gente, mas também não tem muitos casos assim. Então, eles estão avaliando essa situação. É claro que, quando você olha principal centro São Paulo, no fim é o centro da nossa economia, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, você vai pegar o Distrito Federal, você tem várias cidades que são pontos chaves e que muitas empresas, inclusive, que estão na nossa Bolsa de Valores, elas têm, principalmente quando você pega varejo, elas estão aí em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, são muito fortes aí, que consequentemente pode afetar. Quando a gente fala do varejo, inclusive, aí eu já queria emendar uma pergunta aí no meio sobre a Via Varejo. Provavelmente você viu o fato relevante de ontem, que o presidente anunciou e que ele acabou já indicando que provavelmente deve ser votado na próxima Assembleia, o Rafael, que é filho dele, para assumir a presidência. E aí todo mundo ficou na dúvida, poxa, isso é bom ou isso é ruim? E aí eu ouvi 2 lados, eu vi gente falando que, poxa, por mais que o Michael Klein tenha saído, o Rafael já estava muito a par do negócio, então a família Klein continua à frente do negócio e não muda muita coisa. Assim como teve muita gente que disse assim, poxa, ela estava fazendo o turnaround, veio toda essa crise, agora ela vai ter que fazer o turnaround. O que a gente pode esperar, talvez, de uma Via Varejo nesse momento? E eu sei que ela é uma empresa que vocês estavam estudando há um tempo, né? Sim, vamos lá. Então, assim, o varejo, com certeza, é o que mais apanha, né? Os caras estão fechados. Então, eles vão ficar fechados entre 30 e 45 dias. É isso que eles sofreram. Depois tem uma volta que não é... As pessoas vão ficar receosas, né? As pessoas ficam com medo. Até as pessoas entenderem que elas vão sair na rua e não vão morrer, demora um tempo. Isso aconteceu na China, mas a gente consegue ver já um cenário de normalidade da China, que eu acho que vai acontecer. A Via Varejo é um case que tem 84% do negócio dela em lojas físicas, 16% em e-commerce. Tá? Então, o e-commerce está explodindo. A gente está vendo números aí, 30%, 40% de crescimento no trimestre. Ela vai se beneficiar. Do lado do físico, ela vai tomar pau. Então, assim, vai ser um trimestre ruim, vai ser um segundo trimestre também ruim. O que é o que aconteceu com o Via Varejo, né? O grande ponto é que ela caiu muito, né? Pô, o papel estava R$16,60, veio para R$4. Caiu mais de 75%. O que justifica isso? O cenário de quebra, né? Foi o que começaram a falar. O papel não tem caixa para aguentar. E o grande ponto agora das empresas é o seguinte: quem consegue suportar? Porque o que você tem? Você tem um choque na economia, é um choque temporário. As pessoas não estão saindo de casa, não porque elas não querem, não porque elas não têm renda, a maioria delas, mas porque elas não podem sair.
por causa da doença. A partir do momento que liberou, beleza, as pessoas começam a voltar, as pessoas têm renda e tudo mais. Então a gente não vai ter o nosso desemprego não vai explodir, não vai ser isso. Então isso tende a ser normalizado. Então qual que é o grande problema das empresas? Elas têm um grande fluxo de pagamentos, né? Custo mesmo, pessoas, tudo mais, e sem receita. Então você descasa fluxo de caixa. O grande ponto é quem tem caixa para aguentar alguns meses parado. Esse é o ponto. E aí, quando a Via Varejo começou a cair muito, assim, acelerou muito, né? Foi o ponto que levantaram. A Via Varejo não tem caixa para aguentar. E aí foi que ela soltou um fato relevante, mostrando que ela tinha 1,3 bilhão de caixa de dinheiro, 3 bilhões em recebíveis, né? Que é de cartão de crédito que converte em dinheiro. Então ela tinha 4,3 bilhões. E ela tinha uma dívida bancária de 2 bi, que vencia até o final do ano. Então ela tinha caixa para honrar ex-fornecedores. Fornecedor, empresário brasileiro, está acostumado a lidar com esse negócio. Ele vai renegociar, ele vai rolar o cara. Então ele consegue, ele tem caixa ali para rolar. Teve, acho que, inclusive, a questão dos aluguéis, né? E aí o pessoal estava dizendo que, inclusive, a saída do Michael Klein era por conta de um conflito de interesses, né? Entre querer fazer o pagamento, cobrar os aluguéis, etc. e tal. Assim, tem esse ponto, né? Mas tem um ponto do... aí para agregar tudo isso, né? Teve a XP era uma grande acionista, né? Ela saiu, então ela soltou fato relevante, então foi outro cara aí vendendo rapidamente. Então, assim, a gente tem um ponto assim, o papel foi esmagado. O ponto é, quebra ou não quebra? Não quebra. Ela tem fluxo de caixa, provavelmente ela vai conseguir rolar, ela é uma empresa grande, vai sofrer, mas vai passar por isso. A mudança, eu sinto que está dentro de casa, entendeu? Assim, é alguém que está próximo. Se fosse o cara renunciando e... vamos contratar um CEO no mercado. Putz, aí fica complicado. Mas se alguém dentro de casa, eu acho que não é o fim do mundo, tá? Eu acho que no geral, quando a gente olhou para o mercado e todas essas quedas que a gente viu em março, parece que tudo ia quebrar. Porque você começava... Não, eu olhava o preço, por exemplo, de Banco do Brasil, negociando abaixo do valor patrimonial dele. E aí eu falei, gente, pelo que eu tô vendo da cotação de Banco do Brasil, em 2021 o banco vai fechar todas as agências e ele não vai mais existir. E aí eu acho que isso aconteceu mesmo com empresas, talvez de setores que o pessoal estava acostumado, que seriam mais perenes, como talvez um setor financeiro, como um setor elétrico, setor de saneamento. Quando a gente entra nesse aspecto de setor, e aí, claro, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar de Via Varejo, e aí a gente pula para esse tema, mas o que você está olhando basicamente para os setores que talvez vão ser mais defensivos nesse momento, e quais os setores que você acha que pode ser mais beneficiado, tem setores que empresas talvez ganham nesse momento, e os setores que talvez vão ser mais afetados, né? Mediante tudo isso que está acontecendo. Tá, vamos lá, vamos começar, acho que assim, do geral, o que a gente via quando a gente entrou nessa crise, tá? Eu acho que assim, relação com o vídeo e tudo mais, né, que é uma coisa trágica, mas assim, é a crise mais tranquila que, na minha visão. Caiu mais, mas é a mais tranquila. Não tem banco quebrando, não tem sistema financeiro global rompendo, não tem guerra, não tem nada, entendeu? É um problema sanitário que as pessoas estão resolvendo, que a gente tem que passar por isso, e depois disso a gente vai tentar restabelecer. Tá? Então, assim, do lado das empresas, as empresas estão todas muito bem capitalizadas. A gente viu ano passado a quantidade de follow-on que foram feitos, né? Então, assim, empresas, todo mundo cheio de dinheiro. Tanto que tem 32 empresas fazendo programa de recompra, ou seja, tá usando caixa para recomprar ação. Sim. Então, dentro desse cenário, quem que é o cara que sofre? Quem é o cara que apanha? Vai para valer? As aéreas. As aéreas sofrem. Porque a aéreas é um business por natureza ruim, né? Tipo assim, é um business de concorrência total, então a commodity, né? Você compra a passagem sempre que está mais barato. Esses caras vivem renovando avião, tem que pagar leasing e guerra de preço. Então já é um inferno. O cara tem custo todo dolarizado em petróleo, vai. Então o cara fez hedge no petróleo no patamar mais alto, o petróleo desabou, tá tudo enrolado. É intensivo de capital, pra caramba, com uma margem baixa. Chega num momento desse, onde zera a receita, ele tá ferrado, entendeu? A gente vai ter no mundo, assim, aqui eu acho mais tranquilo, mas no mundo a gente vai ter uma quebra de empresa aí e o governo vai ter que... Os governos vão ter que salvar, não tem como. Aqui eu vi até uma entrevista do Paulo Guedes, uma das lives que ele fez, ele falou, a gente não vai deixar nenhuma companhia aérea quebrar aqui, porque a gente já tem poucas, né? Se a gente deixar quebrar, quando a gente volta à normalidade, a gente não tem nem como voar direito, né? Exatamente. Então assim, aquela coisa, tá ruim, óbvio, provavelmente não vão, aqui eu acho que não vão fechar as portas, mas provavelmente vão enfrentar muita dificuldade para tentar
se recuperar desse baita tombo que elas estão levando, né? Sim, elas vão apanhar muito. Esses caras não têm o que fazer, né? No mundo inteiro, né? É um business que vive quebrando no mundo inteiro sem ter esse problema, né? Com esse problema... E quando a gente fala tipo de CVC, uma CVC da vida, porque ela teve aí mais de 80 e poucos % de seus pacotes de viagem cancelados, ela já estava enfrentando aí algumas ações judiciais, enfim, algumas onerações por conta da questão da quebra da Avianca, que ela já teve que reembolsar, realocar muita gente nos seus voos e tal. Não estudei muito a empresa em si, mas eu sei dessas coisas mais pontuais. O que você enxerga para ela? Então, eu acho que assim, ela também, por outro lado, né, ela sofre. Então, todo mundo aí pedindo ou reembolso, ela conseguiu prazo para fazer reembolso, tenta renegociar, tenta fazer tudo. Então, assim, mas ela, eu acho que assim, não é tão... Porque ela não tem um custo fixo tão alto para se manter, vai. Pensa assim, pô, o cara tem leasing, aeronave, pô, é caro pra caramba. Esse cara não tem. Então, assim, o ponto é, vai quebrar... E quem tá analisando esses business tem que analisar de seguinte forma. Vai quebrar ou não vai quebrar? É isso. Porque se não quebrar, não vale isso. Então, assim, tanto Oi, tanto Gol, Azul, CVC, são cases que você tem que olhar. Quebra ou não quebra? E aí, beleza. Se quebrar, tô de acordo? Toma esse risco? É assim, eu acho que não tem cenário de quebra aqui no Brasil, tá? Esses caras aí estão muito bem posicionados. Então, assim, não é o final do mundo. Esses caras têm acesso a crédito, lógico que não é fácil nesse momento, mas têm acesso ao mercado de capitais. Beleza, esse é praticamente o setor que setorizou as empresas que vão mais sofrer no momento. E exatamente. E você acha que tem alguma que está tendo algum ganho, que está conseguindo se favorecer ou conseguir, enfim, ganhar alguma coisa com toda essa crise que a gente está vivendo? Sei lá, do setor de saúde, quem sabe? Supermercados. Cara, assim, é uma demanda, a gente viu em fevereiro. Fevereiro nem tinha começado nada aqui ainda, mas alguma pontinha já sentia, né? Um aumento de 16% nas vendas. Foi o melhor número para o mês desde 2008. O mercado não cresce, o mercado não é defensivo. Março foi uma porrada, né? Mas foi um absurdo. A gente não tem os números ainda oficiais, mas assim, vai ser um absurdo. Porque as pessoas deixaram de comer na rua, ou seja, o restaurante não compra no Pão de Açúcar, não corre no Carrefour, ele compra no atacado. E as pessoas começaram a comprar no mercado e estocar. Então, assim, esse cara vai ter... É um cara que tem uma margem baixa, ele vai começar a ter um mix melhor, uma margem maior ali, então ele consegue ganhar volume e margem nesse momento. Então esses caras vão se beneficiar. Tem uma pesquisa também recente da Ásia, né, que pega o que aconteceu no mundo, lá no caso, né, depois de algumas doenças. Então, que eles foram obrigados a fazer mini quarentenas. E assim, nos 4 trimestres seguintes, tem um aumento permanente no consumo de supermercados. Por quê? Porque as pessoas vão mudar de hábitos, vão pensar mais em saúde, vão querer economizar. Então, tem uma mudança significativa de hábito que impacta nos supermercados. Então, a gente vai ver isso no resultado do primeiro trimestre. Esses caras vão, sim, se beneficiar desse momento. Não tem dúvida que os mercados vão estar bem posicionados. Porque as pessoas vão comer, né? Sim, e aí, beleza, elas precisam comer, e aí, talvez, claro, a gente ainda pode falar do setor de alimentos, e essa foi uma pergunta que o pessoal já tinha feito antes, mas mandaram aqui agora nas perguntas que eu vi. Quando a gente fala, por exemplo, de uma Marfrig, de uma JBS, esses frigoríficos que, a princípio, eles mandavam muita carne para fora, né? Como que você enxerga essas empresas ou esse setor em si nesse momento? Eu cheguei a ver um vídeo seu e que eu achei muito interessante que você falou sobre a questão, a balança comercial, né, de importação e exportação e como que a gente estava nessa nossa atual situação. Se você quiser dar uma palhinha sobre isso e falar um pouquinho sobre esse setor, que foi uma pergunta do pessoal. Vamos lá, acho que assim, esse setor, que assim, historicamente, é um setor, entre aspas, setor merda. Por quê? Porque é commodity, o que você faz? Você mata bicho, né? É isso. Você pega o bicho, mata o bicho e congela o bicho. É isso. Então, assim, commodity pura. Margem baixa, cíclico pra caramba, tá? A gente teve uma mudança estrutural no ano passado. Por quê? A China, como é que funcionava o mercado de proteína animal na China? Todo mundo come proteína, né? Então, você pensa em proteína animal. Aí você pensa que a China teve a peste suína, que começou a pegar fortemente os porcos por lá e eles tiveram que dizimar boa parte da população de porcos. E lá as pessoas criam porcos em casa. Então, assim, a pessoa no interior, as pessoas têm galinha, lá eles têm porcos. O contágio disso aí é um negócio absurdo. Então eles tiveram que dizimar boa parte e começaram a importar proteína do mundo. Ou seja, começaram a importar suíno e também carne de gado, porque não supre a demanda, né? Então o que aconteceu? As pessoas consumiram, os chineses começaram a consumir
a nossa carne congelada e carne de gado. Então ela subiu, né? Deu um degrau acima, que é uma proteína, entre aspas, mais nobre. Então, esse ponto só justifica já uma mudança na dinâmica mundial. Temos a China agora consumindo. A China passa por um outro momento, né? Porque agora o que ela tem que fazer? Ela tem que desarticular o varejo dela de proteína, que ainda está muito atrelado ao animal vivo, e animal vivo transmite doença. Então, assim, ela quer erradicar esse negócio. Assim, ou seja, a China vai ser um grande consumidor de proteína congelada. Brasil, na veia. Então, assim, a demanda aumentou fortemente, a gente consegue ver isso pelo preço da carne no próprio mercado, né? A gente assistiu isso ano passado, subiu e veio para ficar, e a demanda vai continuar. O cara está desestocado, porque ele teve um problema de quarentena, de lockdown. A logística, entre aspas, não foi comprometida, mas pensa que o porto chegava, né? O navio chegava no porto, o container saía, aí o cara saía com um caminhão para entrar num estado do outro, tinha estado que tinha que esperar 10 dias para entrar, para sair. Então, teve queda de estoque. Então, a gente pega a balança comercial, a gente vê uma porrada de crescimento, tanto de exportação nossa, né, do lado de proteína bovina, como suína também. Então, um setor que dá para estar muito bem posicionado, tá, nesse momento. Não, é um setor que acabou ficando defensivo. Entendi. É que quando a gente olha para o nosso país, a gente sabe que nós somos muito comoditizados. A gente, às vezes, depende muito, né? Porque a gente acaba exportando muito. E quando a gente olha, talvez, essa balança comercial positiva, como que a gente pode, talvez, olhar isso refletindo nessas expectativas de queda no PIB, por exemplo, né? Porque, a princípio, a gente tinha uma estimativa de crescimento de 2% até no início do ano, aí, de repente, isso daí acabou mudando no meio do caminho, foi para 1,5%, agora para 0%, agora o pessoal está falando de, talvez, em uma recessão de 2,5% a 3%, por exemplo. Como que a gente olha, talvez, toda essa exportação que ela vem aumentando e como, talvez, isso poderia impactar no nosso PIB? Então, vamos lá. Eu acho que assim, o que a gente teve, né? A gente teve esse grande choque de lockdown no mundo, e aí alguns bancos gringos começaram a jogar estimativa de PIB para baixo. E assim como no mercado de investidores, a gente tem um efeito manada do lado de bancos, instituições, todo mundo correndo atrás do rabo. Então, assim, a gente viu isso, o PIB americano vai desabar, vai ser 10%, 20%, 30%, e a gente teve essa corrida. E o que eu estou vendo agora nos Estados Unidos? Muitos bancos já revisando essa projeção por uma queda menor. Então, assim, upside risk de não queda tão grande. O que eu tento trazer, né? Porque não existe, né? Você não consegue prever, você não sabe o que esse choque vai causar na economia. Os dados que a gente viu na economia americana, tanto de produção industrial e vendas de varejo, estão indicando uma queda de PIB de 3% no primeiro trimestre, que é muito baixo. Eu acho que não vai ser isso, mas é menos do que se esperava. Então, esse é um ponto. Eu acho que assim, essas projeções, elas têm um desvio padrão muito grande. Porque assim, uma coisa que a gente pegou, né? O único choque que a gente viveu foi a greve dos caminhoneiros. A gente passou por um choque econômico, como se fosse um choque temporário. E lá, 20 dias de maio parado, a cadeia produtiva parada, que a indústria, a logística, tudo parou. A gente viu produção industrial caindo 8%, produção de papelão do lado 20%, fluxo de rodovias 30%. E o que aconteceu no PIB naquele trimestre? Ele zerou. Assim, não foi uma grande catástrofe. O ponto fica muito em aberto esse momento, né? Porque toda a cadeia produtiva ela não parou. Quem parou foram as pessoas de serviço e tudo mais. Então eu sou um pouco mais resiliente em relação a essa queda do PIB. Nosso cenário ali é uma queda de 0,5%, tá? Eu acho que a gente pode ser surpreendido. A gente tem a vantagem, se a nossa moeda, né, se o real começa a depreciar, ou seja, o dólar sobe, os nossos produtos internacionalmente ficam mais baratos. Então existe um fluxo muito grande. É até um ponto sobre Santos Brasil, né? Todos os portos do mundo, eles não estão parados, eles estão fluindo normalmente. Nesse momento, o que poderia prejudicar? Uma queda da atividade interna nossa, as importações em função de uma queda da atividade. Entretanto, com essa alta do dólar, a gente fica mais atrativo. Então, as exportações começam a acelerar. Entendi. Então, o net disso não é muito claro, entendeu? A gente está num momento nebuloso, assim, que pode ser um pouquinho de cada, mas a gente teve uma experiência no choque que mostrou que foi tanto assim. Os números dos Estados Unidos de atividade no primeiro tri também não demonstram o fim do mundo, tá? E como que você acha que talvez a taxa de juros ela pode estar afetando a gente nesse momento? Porque a gente viu uma queda na taxa de juros, muita gente entendeu que, poxa, a gente entende que talvez seja
um bom momento para você talvez manter as estruturas do país, tudo funcionando, incentivar investimento, incentivar consumo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso tem um impacto diretamente no nosso real versus dólar e que também tem um outro lado que a gente acaba olhando, poxa, será que isso é sustentável? A gente entende que isso talvez seja necessário agora, mas será que não teria um outro caminho para a gente seguir, que não pelo corte na nossa taxa de juros, porque o pessoal já está falando, inclusive, de taxa até o final do ano a 3,5, 3,25, por exemplo. Acho que assim, a taxa de juros nesse momento, e até foi um efeito que a gente viu lá quando o Fed cortou, ela não faz muito, ela não tem muita reação no mercado. Assim, porque o cara não é, o ponto não está faltando ânimo no sentido de juros. Então assim, a gente viu o Fed zerar juros e a bolsa ter circuit breaker. A gente viu na semana seguinte a China manter juros inalterados e a bolsa subir em função disso. Ou seja, o mercado está precisando de confiança, de alguém que fale ali que está tudo bem. É um Rivotril que o mercado precisa, é isso, no final das contas. E essa sinalização foi boa, quando a China fez isso. Então, eu acho que assim, nesse momento, reduzir juros, acho que tem pouco impacto. Acho que um bom impacto é no custo da dívida. Então, assim, a gente está tendo um aumento no fiscal, na contraparte, o nosso serviço da dívida está caindo. E a gente vai estar num mundo onde com taxa de juros zero ou negativa. Então isso se sustenta, tá? Isso consegue parar em pé pelo menos por um tempo. Eu acho que o mundo vai viver mais um período aí de juros bem baixos, né, negativos no mundo, com certeza, para conseguir sustentar tudo isso. Mas o que funciona mesmo, né, é muito mais uma injeção de fiscal. Então, assim, não precisa de dinheiro de verdade para as pessoas. Dá dinheiro, né, jogar de helicóptero, né, como os Estados Unidos está fazendo. Então é isso. Então, e aí vem uma preocupação, porque em 2008, na crise de 2008, a gente viu uma injeção de liquidez, né, do governo americano realmente injetando dinheiro na economia, claro que não nessa magnitude que a gente está vendo agora, né, mas foi uma grande injeção de liquidez, e aí o que o pessoal falou, poxa, desde aquela época a gente nunca mais pagou essa conta, entendeu? E que o pessoal inclusive estava falando que uma hora essa conta ia chegar, que a gente ia pagar com juros, que ia estourar uma grande bolha, e aí agora veio mais essa crise, mais uma grande injeção de liquidez nos mercados, e que, consequentemente, quando você começa, talvez, melhorar a situação da economia americana, muitas economias que dependem da economia americana também acabam podendo se beneficiar junto, mas o que você enxerga dessa injeção de liquidez nesse mercado? Você enxerga isso, claro, é necessário, acho que nesse momento você não tem muito o que fazer, mas como que a gente enxerga isso lá para frente? Então, assim, a gente não teve criação de bolhas com essa liquidez de 2008. Pelo contrário, se a gente pegar especificamente, pega a Ásia, Japão e pega a Europa, qual o problema? Os caras não crescem. Você injeta o quanto de dinheiro for e não cresce. Por quê? Porque o dinheiro vai para a economia e volta para os bancos. As pessoas não gastam. Assim, é um problema cultural da Ásia e um problema de confiança da Europa. Então, o problema é, você bota dinheiro na economia, o cara prefere pagar juros negativos, né, ter rendimento negativo, para deixar ele parado no banco. Então, se a gente tivesse tido um momento onde inflado, né, os preços dos ativos, sem na contraparte acompanhar o crescimento de lucro, que não foi o que aconteceu no S&P, na Bolsa Americana, daria para acender a luz amarela, a luz vermelha. Mas não foi isso que aconteceu. Então não tem um nítido claro, assim, tem uma bolha. Assim. Onde tem um negócio que está errado são nos fundos de venture capital, nas startups, nesse modelo fintechs da vida. Isso aí existe uma bolha. Mas isso está restrito a investidor institucional e é uma parte pequena também. Então assim, não vejo uma bolha no mundo, um problema de bolha no mundo. Entendi. E quando a gente fala, voltando ainda um pouquinho para os setores, eu tô vendo aqui as perguntas que o pessoal tá me mandando aqui no pontinho de interrogação, e eu vou meio que tentando linkar com esse nosso bate-papo, que tá muito bom. Eu não tenho nem um reloginho aqui para saber quanto tempo que a gente está conversando. Quando estiver batendo uma hora, se você tem um relógio perto de você, você me avisa, porque o Instagram ele derruba. Porque vai cair, né? Vai derrubar, eu aprendi na marra esses dias, que a pessoa que não faz muita live no Instagram é isso, aprendi na marra. Mas então, voltando um pouquinho os setores, aí a gente começa a falar um pouquinho de setores que o pessoal acha que é mais defensivo, mas ainda assim cada caso é um caso, né? E aí a gente talvez poderia falar que o setor financeiro, ainda assim, ele é um setor defensivo, mesmo que ele esteja agora ofertando crédito barato, ou até mesmo que o setor de energia ele poderia ser um setor defensivo, ainda que tenham empresas que estejam aí talvez suspendendo o pagamento por 90 dias das suas faturas ou não desligamento da luz, né, por motivo de inadimplência. Você acha que esses setores continuam sendo defensivos na carteira do investidor? Vamos lá, uma coisa que é levantar assim, em relação ao setor de elétrico, né? Isso eu sempre ouvi, o setor mais defensivo e tudo mais.
eu já vi algumas crises no setor elétrico, né? Pelo seguinte, existem 3 bichos no setor elétrico. Um cara que faz a geração de energia, um cara que faz a transmissão e um cara que faz a distribuição. O cara que faz a transmissão, esse cara tem um MOC, né, uma taxa de retorno regulado, que ele ganha por aquilo e o risco de volume dele é baixíssimo. Tá? O cara que faz a geração de energia é médio. Se ele não está totalmente... Por exemplo, se nesse momento ele não está com a capacidade dele vendida e ele tiver que vender no spot, ele vai se dar mal. E não somente isso, né? Você pega lá, acho que foi 2015, teve uma crise hídrica, e você tem problema na geração de energia, pode afetar direto o business também? Pode atingir direto, porque, por exemplo, se ele prometeu entregar, sei lá, 100 megawatts, teve uma crise hídrica, e ele está entregando 80, e o megawatt estava a 100 quando ele vendeu, e subiu para 800, ele é obrigado a tomar no spot a 800 e receber 100. Então, tipo assim, o cara toma um pau gigantesco. Então, assim, porque o problema é que o cara pode tradear a energia, e aí começa a ficar um negócio perigoso. E do lado das distribuidoras, o cara tem a ponta onde ele contratou a energia da geração, então assim, ele tem uma carga contratada que ele tem que pagar. O que estão falando agora? De uma queda de 20% na demanda, né? Ou seja, ele contratou, ele provavelmente vai tomar pau com 20% disso, uma inadimplência subindo 30%, 40%. Então, assim, as distribuidoras estão pedindo um pacote para o governo de 20 bi. Assim, esses caras... E a gente não sabe se tem alguém que tradou energia, tá short, se tem alguma coisa aí, tem um esqueleto no armário. Então tem que ficar bem esperto, tá? Esse setor não é assim, nesse momento defensivo, transmissão é defensivo. O resto tem que ficar esperto. Do lado dos bancos, o que a gente... os bancos estão super descontados, né? Se pegar os múltiplos dele, o Banco do Brasil está baixo de patrimonial ainda. Sim. E aí o que o próprio Conselho Monetário falou, o Banco Nacional colocou a regra de limitar a distribuição de dividendos mínimo, né? De acordo com o Estatuto Social, que dá entre 25% e 30% aí. Por quê? O cara não sair distribuindo dinheiro nesse momento e ficar com o dinheiro preso. Ou seja, o cara tem que estar com o dinheiro lá, não pode distribuir, não pode aumentar salário e não pode fazer recompra. Ou seja, o dinheiro está parado. Se o dinheiro ficar parado e ele fizer o mesmo que ele está fazendo, vamos supor, né? O lucro dele vai ser igual, só que com um patrimônio maior. Então o retorno, o ROI dele cai. Então ele não quer derrubar o ROI. Então assim, o objetivo é fomentar esse cara a dar crédito. Que o Itaú e o Bradesco vão dar crédito ruins? Não, esses caras são espertos pra caramba. Eles não vão, nunca na vida eles são eles passam, eles conseguem operar muito bem, tá? Então assim, não vão sair dando crédito podre nem a pau. Assim. Eles vão tentar ao máximo aí pegar o que está um pouquinho melhor para tentar aumentar o volume. Mas eu acho que assim, se tivesse que tentar entender o que eles vão fazer, eles preferem deixar dinheiro parado do que dar crédito para o outro. Eles não vão fazer isso de jeito nenhum. Lógico que assim, o Cândido Bracha tem ele falou, cara, a gente tem uma função importante nesse momento, né? Os bancos são parte da solução. Os bancos não são a crise, os bancos passam pela solução da crise. Sim, tem um ponto importante aí que eu acho que eles estão olhando, montando pacotes e tudo mais para ajudar o sistema como um todo. Então, acho que isso é positivo, tá? Então, eu gosto dos bancos, estão super descontados, né? 4, 5 pi para o Banco do Brasil, 7 para o Banco Itaú, 6. Tá? E não somente isso, porque a gente viu assim, poxa, uma queda na taxa de juros, isso vai afetar diretamente o business do banco, porque aí eles vão ofertar empréstimo mais barato. Não necessariamente, assim, claro, às vezes você vai ver sim uma redução na queda da taxa de juros que eles emprestam, mas ainda assim é um spread muito grande. Esses dias eu tava vendo, acho que propaganda na televisão, e aí, agora eu não lembro de qual banco que era, mas ele falando que ele vai emprestar dinheiro para tentar solucionar a crise, pagando 1% ao mês. E a nossa taxa de juros é 13,75 ao ano. Então você começa a ver o tamanho de como realmente uma taxa de juros baixa influencia diretamente nos bancos, né? Não, e você começa, e dá para ver também isso aí, por exemplo, você pega, o cara saiu de uma Selic nos últimos anos de 14,25 para 5, e o lucro dos caras subiu. Então, assim, o cara conseguiu. Se quem quiser acompanhar no Banco Central, o Banco Central solta todo mês o dado financeiro, né, de crédito do sistema financeiro. Então, ele mostra lá volume, quanto está crescendo, mostra o spread e inadimplência. O que é mais importante é a inadimplência, olhar para a inadimplência. Nesse momento, a gente vai ter um pico de desemprego? Não, a gente vai ter um aumento do desemprego. Março e abril vão ser meses onde a gente vai ver uma relativa aumento aí de geração de desemprego. Mas não que vai ter uma explosão. Assim, não acho que vai vir o CAGED, vou ter
milhão de desempregados em março, 1 milhão em abril. Não, acho que não vai ser isso não, tá? Acho que é pontual ali, é um negócio bem discreto, tá? Entendi. E aí, Rafa, vamos partir para o assunto do momento, que eu acho que todo mundo... Cara, eu recebi várias perguntas sobre isso, sobre a questão do petróleo. Cara, a gente está vendo essa questão dessa crise no petróleo entre Rússia, Arábia Saudita e a OPEP tentando fazer aí um acordo que a princípio ela fez, mas parece que não vai ser o suficiente para equilibrar a oferta e a demanda do petróleo e, consequentemente, os preços caem lá para baixo. A gente vê aí WTI caindo 43%, 44%, Brent eu acho que estava caindo 26, 23, alguma coisa assim. Não sei se você tem aí na tela. Tá caindo 21 o Brent e o WTI tá caindo 33 agora. Diminuiu a queda então um pouco antes da gente começar essa live. Mas a gente está vendo essa queda no petróleo, e aí a dúvida que surge nesse momento, porque a gente viu que desde que quando começou essa crise, e claro que ainda tem o plus de toda essa crise por conta do coronavírus, a gente viu as empresas desse setor sofrendo bastante. Mas ao mesmo tempo, e eu estava inclusive conversando com o pessoal da turma da SA da Riqueza antes, sobre como esse valor do petróleo pode afetar algumas empresas efetivamente, porque você tem uma Petrobras, e aí ela se baseia aí no Brent, né, no petróleo Brent, e aí ela tem muita receita, assim, ela exporta bastante e ela recebe em dólar, e esse dólar talvez que esteja alto poderia compensar talvez um pouco essa queda no valor do petróleo, porque a gente sabe que a partir de um preço que o barril de petróleo começa a ser negociado, as empresas ficam mais difíceis de ter algum lucro em cima disso, né? Porque elas têm todos os custos para você extrair, refinar o petróleo, vender e tal, né? Você sabe, eu vou te falar, eu fiz um vídeo pro meu canal que vai sair às 6 horas e eu fiz uma tabela de sensibilidade, exatamente isso aí. Aproveita e faz um parênteses. Passa pro pessoal o seu canal, pro pessoal seguir lá no YouTube também, porque tem muito conteúdo bom. Tá bom, pessoal. Quem quiser me seguir no YouTube, meu canal é Rafael Bevilacqua, tá? Só Rafael Bevilacqua. Estou fazendo vídeo todos os dias e agora às 6 horas vai esse vídeo. E qual que é o ponto? Então, assim, depois eu falo do petróleo, mas assim, eu fiz uma análise de sensibilidade dessa forma mesmo. Porque a receita dele, a Petro está falando em receita em petróleo, então eu vou cotação do petróleo, e cotação do dólar. Então, se por um lado a queda do petróleo prejudica, a depreciação do real, né, a alta do dólar, ajuda do nosso lado. Então a gente tem as métricas lá, exatamente já, tipo, a 5,25, vai, com patamar de petróleo, a dólar 5,25, e com o petróleo a 30 dólares, vai, qual que é o nível de valuation da Petro? Então a gente está falando aí, se não me engano, entre 23 e 26, 27 reais, tá? Se a gente pegar entre o petróleo entre 30 e 35 e o dólar a 5,35. Porque qual o ponto do petróleo? Vamos lá. O primeiro cara a chutar o pau da barraca foi a Arábia Saudita. E por que ele fez isso? Porque ele queria aumentar o preço. Ele sempre quis aumentar o preço do petróleo. Ele é o segundo maior produtor do mundo, estava produzindo um pouco menos de 10 milhões de barris dia. E a Rússia não queria, porque a Rússia, se reduzir a oferta, o preço do petróleo sobe, o xisto fica competitivo, os Estados Unidos começam a produzir xisto e começam a tomar o mercado da Rússia. Então essa foi a grande treta, o embrólio não se resolveu. A Arábia Saudita chutou o pau da barraca, falou, tá bom, então eu vou reduzir o preço do petróleo, porque se ela reduzir nesse patamar aqui, a gente começa a quebrar um monte de produtor. A 20, 25, pô, não sustenta muita gente quebra. O preço de extração do cara é maior do que isso. Então, a ideia da Arábia Saudita era bater, jogar o preço para baixo, ou conseguir uma negociação, que ela conseguiu, ou então tirar a gente do mercado e aí poder exercer o monopólio. Nesse meio do caminho, o coronavírus pegou e a gente teve um problema nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está totalmente parado, lockdown total. E aí, nesse momento, os caras são consumidores de petróleo nato, né? Então, assim, os estoques explodiram e lá não tem muito o que fazer com petróleo. O petróleo acabou, não tem mais o que usar nesse momento, né? Então, o que a gente viu ontem é a cotação do petróleo ficar negativa, né? É uma das coisas que, por uma questão técnica, tá? Porque o contrato futuro ontem vencia e quando vence, você tem a troca física. Então, você tem que levar lá. E se você não leva, você é multado, tem um monte de problema. Então, o cara tinha que se zerar, tinha que pagar para se zerar. Então, assim, foi um negócio horrível, eu expliquei tudo nesse vídeo. Mas assim, é porque muita gente não sabe, né? Às vezes derivativo de commodity, quando vence, se você não zerar ele, você tem que levar, né? Você tem que ir para a BMF lá levar o saco de soja lá para entregar para as pessoas. E foi uma grande cagada que aconteceu isso ontem lá.
Então a gente está no momento assim, o Brent está totalmente descolado do WTI, porque os Estados Unidos estão muito estocados, na Europa o caso não é esse. Mas o ponto é, o petróleo vai se manter a $20? Assim, não é sustentável. Lógico que não. A gente está falando dos Estados Unidos parado, tá? Isso aqui é não recorrente. Os Estados Unidos vai ficar parado? Não. O petróleo vai ficar $20? Não, não vai ficar assim. Eu acho que isso era o que o pessoal estava pensando quando estava negociando esses contratos que a galera zerou ontem. Não? Todo mundo talvez estava pensando em uma recuperação mais rápida, né? Talvez. E acabou se posicionando, né, long nos contratos de petróleo, quem sabe? E aí todo mundo teve que zerar ontem. E não teve como rolar, esse foi o problema. Entendeu? Porque o cara que estava vendido, ele sabia que ele estava esmagando outra ponta, né? Então foi um negócio atípico, né? Foi um negócio louco. Mas assim, o grande ponto é quando você está numa crise, Stuberg falou, né? Toda crise é a mesma coisa. Você olha para todos os lados, todo mundo acha que não vai sair. Não existe solução nenhuma. E a gente sai. Assim, não dá para perpetuar o agora. Se perpetuar o hoje, o que você vai ver? É o caos, né? O mundo não está nem produzindo. A humanidade vai passar fome e vai morrer, vai acabar. Então, basicamente isso. O mundo não vai ficar assim. Está tudo parado, tá, mas as coisas vão retomar e vão restabelecer. Não tem como fugir disso. Então, pensar no petróleo a $20 de forma perpétua, beleza, petro não vale muita coisa, né? Óbvio. Mas não é isso que vai acontecer. Não dá para pensar assim, vamos manter o nível do petróleo a $20. Mesmo porque a produção começa a se esgotar, né? Você começa a quebrar a gente aí. Nesse patamar aí não é viável para muito país. Então você se regula. É que o momento é desfavorável. Né? Você pegou um momento, Estados Unidos parado, estoque, não tem onde estocar, os caras estão com os silos lotados, não tem o que fazer. E você acha que é muito arriscado olhar para esses ativos agora, tipo uma Petrobras da vida, por mais que a gente entenda essa correlação com dólar, etc. e tal, você acha que é muito risco você assumir alguma posição nesse momento, ainda que você tenha falado desse valuation, por exemplo, dela, sei lá, valer aí 23, 20 e poucos reais e ela tá bem abaixo disso? Eu acho que, assim, tem um pouco mais de volatilidade, não é? Mas, assim, não é que seja um risco, assim. Eu não vejo, assim, você entrar numa Gol, você tem que saber, bicho, o negócio pode pegar. Tipo assim, se o lockdown, se vem o Corona 20 aí, faz um lockdown de mais 30 dias, o negócio pode pegar ali. Petro, ela consegue sustentar. Então, assim, a empresa não vai estar aqui daqui um ano? Vai. O petróleo não vai estar $20. Então, esse é um ponto para trazer para a realidade, tá? Assim, commodities tem muito mais volatilidade, só que o mercado é outro, né? Tipo, a gente não está falando desse mercado que pode sofrer muito mais. Eu gosto, tá? Eu acho descontado. Acho que muito já está no preço. O negócio de a gente comparar é assim, compara com o que aconteceu com a Petro e o que aconteceu com a Aramco. Bota lá, Aramco no Google lá, que é a empresa estatal saudita. Então, assim, cara, não caiu um terço do que a Petro caiu, tá? Então, aqui a gente teve um movimento exageradíssimo na Bolsa. A gente descolou todo mundo. A gente caiu. Mais que a Itália. A Itália vai sofrer mais que a gente? Não, nem a pau. Tipo, a Itália a gente não vai sofrer mais que a Itália, de jeito nenhum. A Itália vive de turismo, está parada há 3 meses. Nossa economia é outra. Então, os caras estão bem ferrados. A gente vai sofrer mais que o México? Não. O México está exposto à economia americana, só que ele é mais travado, só que na ponta do sofrimento ele vai sofrer junto. Então, assim, vai sofrer. Então, a economia brasileira é fechada. A gente está arrediado de vários pontos. O grande ponto agora, né, o que intriga mais acho que o investidor é assim, a pandemia é um problema, o pandemônio político é um problema maior. Eu acho que esse que o investidor tem que olhar também, que pode ser um buraco, pode ser mais perigoso que o próprio Covid para o nosso mercado. Sim, entendi. E o pessoal está perguntando também, Rafa, sobre fundos imobiliários. Aí a gente dá um 360 agora, nem tanto, porque a gente continua falando de mercado e renda variável, mas assim... o pessoal está vendo aí fundos imobiliários que desvalorizaram bastante, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que em 2019 a gente teve recorde de investidores nessa modalidade de investimento, a gente teve fundos imobiliários porrando para cima, então aquela história que a gente contava de que, olha, fundos imobiliários, eles são pouco voláteis e tudo mais, e aí você viu o fundo imobiliário subindo 40% num ano, isso não é pouca volatilidade para um fundo imobiliário, e no fim das contas, isso parece que acabou não, né? Mas, enfim, essa volatilidade continuou, porque a gente viu muita queda, mas aquela alta nos preços, o que a gente achava que seria só uma correçãozinha ali no início do ano, acabou se acentuando um pouco mais. Alguns setores eu entendo que podem sofrer um pouquinho mais, como você pega setor de shopping, mas acho que a principal dúvida do pessoal é se ainda olhando principalmente para esses fundos imobiliários que estão sendo diretamente afetados
por um lockdown, por um shopping fechado, por uma loja fechada, se ainda vale a gente olhar para eles nesse momento, que eles estão com um valor bem descontado, pensando em um possível retorno lá na frente, ou se não, se talvez agora seria o momento para a gente olhar para FOFs, né, para fundos de fundos, ou fundos, enfim, híbridos. O que você enxerga para esse mercado? Vamos lá, eu acho que assim, o grande problema do mercado em si, assim, ou de investidor, é a mania de perpetuar tudo. Assim, o que está acontecendo agora? Tá bom, isso vai acontecer para sempre. E aí, o que acontece nesse momento? Os shoppings estão fechados, tá bom. Eu perpetuo, tiro 50% do valor, que aconteceu com as ações dos shoppings. Que não faz sentido. Não faz sentido. Assim, acho que é mais oportunidade do que qualquer outro tipo de coisa. Porque precificou, beleza. Precificou é uma destruição de 50% do valor. Eu até acho justo que no início eles mesmos que falaram que não iam cobrar aluguel e tudo mais, eles estavam reduzindo de várias frentes, pelo seguinte, pensa nesse momento, quem que sofre mais? É o pequeno. É o pequeno que não tem, ou ele não tem dinheiro, ou ele não tem expertise, porque precisa de expertise nesse momento também para se virar. Se o cara não tiver dinheiro e tiver expertise, ele consegue sobreviver. O cara vive daquelas pessoas. Se ele chega e bate no peito, esses 2 meses eu não vou cobrar aluguel, o que ele está de forma, o que ele tem ali, o que está impactando? Ele está deixando de distribuir, praticamente, ele distribuía tudo. Ele deixou de distribuir 2 meses, 3 meses. Vai impactar o valuation dele em 50%, 60%? Não, acho que não, é exagerar demais, né? É a mania de perpetuar tudo. Então, assim, esse é o ponto, né? A gente tinha até uns grandes aqui na Faria Lima, que em 2017, que o preço do imóvel era R$27 mil o metro quadrado, negociação mesmo tinha saído, e o preço implícito no fundo estava R$15 mil, porque ele estava com uma vacância alta. Se você perpetuar a vacância eternamente, maravilha, né? Você vai achar que não vai ser diferença. Mas se não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que é a hora de olhar para os ativos bons e que caíram muito. Acho que assim, esse é o momento. Para quem tem apetite para risco, né? Porque sabe que pode flutuar muito mais. A gente aprendeu nesse último mês que nada está tão barato que não possa ficar mais barato, né? Sempre, né? Mas o fundamento, assim, se mantém. Eu acho que assim, 50% de desconto no preço dos ativos implica numa mudança drástica de cenário, numa queda de valuation futuro absurda. Que não já precificou, né? Já precificou o pior cenário. E eu acho que nesse momento, porque o pessoal fica tentando adivinhar quando é o fundo do poço, né? Porque, poxa, agora caiu, será que tá na hora de comprar? E tem muita gente que fica esperando, segurando o dinheiro e não comprando, esperando talvez uma queda um pouco maior. Só que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente saiu de 60 e poucos mil pontos para bater aí quase 70, 80. A gente não sabe se isso vai ser uma bull trap e vai cair tudo de novo. A gente não sabe se isso vai continuar subindo. Mas o que eu acho que, independente de quem está mandando aqui todas as perguntas de, olha, vale a pena investir em Santos Brasil, vale a pena investir em fundos imobiliários, vale a pena investir em Petrobras, Marfrig, qualquer dessas ações que vocês estão falando, ou de todo esse bate-papo que a gente teve, eu acho que o principal ponto nesse momento é interessante a pessoa ir fracionando as suas compras, né? Eu acho que é muito difícil ela querer acertar o olho do mosquito ali quando a bolsa parou de cair e tentar prever alguma coisa. Mas ainda assim eu acho que o mercado como está nesses últimos meses, nessas últimas semanas, tem gente que não gosta quando a gente fala que pode ser uma oportunidade, né? Porque é como se a gente estivesse cravando um fundo, mas não é isso. Acho que é realmente comparando com o cenário que a gente tinha início do ano, fim do ano passado, tá tudo realmente mais barato. Então, acho que se a gente vai parcelando, né, que nem no crediário da Casas Bahia, você vai parcelando as suas compras, talvez você consiga ir aproveitando essas oportunidades que vão aparecendo no meio do caminho, né, Rafa? Não, exatamente. Assim, queria acertar o cu da mosca, não vai acertar, entendeu? Exatamente, não adianta. Tipo, faz quebrado, porque quem ia comprar no dia 23, naquele puta pau no sexto circuit breaker, bater no peito, agora é hora de comprar. Não é isso, entendeu? Assim, quebrando, quebra, tipo, o dinheiro, eu quero comprar, sei lá, R$10 mil, quebra em 3, 4 vezes e vai falar, faço uma semana, faço uma final da semana e vou acompanhando e vou seguindo. Porque isso aí, de fato, é improvável, né? Conseguir acertar. E do lado do fundo do poço, eu acho que de alguma forma a gente atingiu o fundo do poço, né? Só aquele momento lá foi um momento mais irracional, foi um momento onde todo mundo se zerou. A gente teve um movimento de stop a gente teve uma saída muito grande de fundos, e aí é uma saída que é técnica, né? Até explicando. Por exemplo,
a volatilidade da bolsa, vai, quanto a bolsa varia. Então, assim, ela tem uma média entre 25% e 30%. Então, falando de uma vol de 25% e 30%. E aí pensa alguém que tem um fundo multimercado, vai. Então, ele tem um fundo multimercado que 20% dele, da carteira dele, está em ações, o resto está em renda fixa. Então, ele vai ter uma vol proporcional a essa volatilidade da bolsa. Então, sei lá, 4%, 5%. Esse cara tem um mandato jurídico que o fundo dele tem que ter uma volatilidade do máximo 7%. Aí, de um dia para o outro, a gente começou a dar uns circuit breakers, o mercado começou a pegar fogo, a volatilidade da bolsa explodiu, teve papel que foi para 100, 150, de um dia para o outro ele acordou com a volatilidade do fundo 4 vezes maior. Cara, ele não tem o que fazer, vai vir uma área de risco, vai ligar para ele e vai falar, zera a posição, senão eu vou zerar. Ele é obrigado a vender, tipo, sem ele querer, por questão de risco de compliance de banco. Então, assim, tem um movimento muito forte nisso. Todo mundo que queria estopar, que estava com medo, já se zerou nesse momento. E o cenário é um cenário que precificou. Estados Unidos falando de 5%, 6% de queda de PIB. Está no preço. PIB brasileiro, focos próximo de 3%, tem gestor falando de 5%, 6%. Está implícito isso já. Se vier uma recessão de 3%, 4% aqui, 5%, 6% lá fora, o mercado vai comportar da mesma forma, vai ficar parado. Então o que a gente tem é um movimento assim, se vier pior, aí cai mais. Aí cai quanto? Vai cair do Brasil 10? Se vier melhor, a gente tende a melhorar. E o que a gente está vendo é que assim, foi precificado, a gente teve um overreaction, né? O mercado pegou pesado nessa reação. E agora a gente começa a ser um pouco mais detalhista, vendo conta e os negócios começam a andar. Então, por isso que a gente viu a bolsa aí subiu 25%, 26% aí nesse período. E acho que agora a gente começa a ficar nesse momento de começar a ver número de atividade econômica, resultado de empresa, o que vai acontecer com cada setor, quem vai se beneficiar, quem não vai. E o nosso mercado fica um pouco impactado nisso de olhar. Sexta-feira foi um dia muito bom para os mercados, a gente ficou um pouco para trás, em função de tensão política. Então, assim, isso vai. Vejo gente falando, eu gosto de ações que não são impactadas pelo político. Bom, não existe, né? Quando você faz um valor. Indiretamente. Não, você faz um DCF e você tem que usar uma taxa de desconto. Tá, tipo, se você fazer a taxa de desconto, está implícito aí o risco político. Então não tem como fugir disso, não existe. Então a gente tem que olhar. Nesse momento que eu gosto muito de olhar e falar para as pessoas, é olhar para bons ativos que caíram muito, e tem qualidade. Então, assim, empresas boas, empresas de qualidade, empresas com track record, que entregam bastante, que você sabe que se terminar a semana que vem ou demorar mais 3 meses, esses caras vão passar por esse momento, vão aguentar e vão estar bem. Tá? Então eu gosto porque você está comprado em caras numa execução boa e num histórico legal. Muito bom, Rafa. Você tem as horas aí, bem? Porque eu tô olhando aqui e não aparece a loja para mim. 4 para 6. Tá, a gente tem mais uns minutinhos então, e eu quero encerrar com uma pergunta que o pessoal tá mandando muito, que é sobre a questão de investimentos no exterior. Porque nesse momento a gente tem uma alta do dólar, você vai mandar dinheiro lá para fora, você vai sofrer com essa conversão do dólar, mas ao mesmo tempo você tem um mercado que caiu bastante lá e que talvez é mais líquido, tem muitas, enfim, empresas, ETFs, que tem um mecanismo até um pouco diferente daqui. Você acha que poderia ser... A pergunta é simples, que teve várias pessoas que perguntaram. Esse poderia ser o momento da gente começar a investir lá fora ou é melhor deixar nosso recurso aqui e começar a garimpar as empresas que estão aqui, que apanharam bastante? Acho que assim, o nosso mercado foi o que mais apanhou. Né? Apanhou fortemente. Tá? E do lado do dólar, o que a gente teve também? O real nosso apanhou bastante também. Então, assim, querer esperar ganhar no dólar é meio comprar o guarda-chuva depois que já choveu. Assim, eu fiz o contrário, na verdade, na minha carteira. Eu tinha o IVVB11, que é a bolsa americana. Subiu, eu troquei por ativo de qualidade aqui que caiu pouco. Então, eu fiz essa troca inversa. Tá? E o que a gente vê? A bolsa americana já está caindo bem menos, né? Tipo, se não me engano, consolidado no ano 12 ou 13, não é muito mais. E a gente está 30 e poucos % para trás. Então a gente está bem para trás. Não tenho dúvida que a recuperação econômica dos Estados Unidos vai ser mais rápida, vai ser mais intensa, mas a recuperação vai ser mais rápida que a nossa, tá? Mas ali já está muito mais próximo do que, tipo, já subiu, entendeu? Ela já voltou, ela já voltou bem. Então, assim, aquela pernada, muita gente perdeu. Eu acho assim, para quem tem um pouco mais de patrimônio, quer diversificar, eu acho legal. Porque o que acontece? Se você quiser estar exposto, por exemplo, quem que explodiu nesse momento? Quem que vai explodir? E-commerce, vai. Então, Amazon, esses caras não estão muito super posicionados. Tipo, os caras contrataram 100 mil pessoas,
estão contratando mais 75 mil. Então, assim, num cenário totalmente adverso. Esses caras vão estar super bem, porrada. Então, assim, dá para estar em setores em que aqui não existem, né? Então, acho que assim, que vão se beneficiar desse momento. Indústria farmacêutica, de fato, mesmo a indústria, né? A gente viu o resultado da Johnson & Johnson aí vindo super bem. Então, você consegue diversificar. Então, assim, mas acho que muito mais nisso, né? A diversificação do que proteção, porque proteção já ficou caro. Proteção já ficou caro, exatamente. Você acredita que o dólar vai para 7, 8? Aí, o que vai acontecer? Vai ter um bombardeio no país. Né? Vamos destruir capital fixo mesmo, né? Não tem bombardeio. Se não tiver bombardeio, dificilmente isso vai acontecer. Sim. Bom, Rafa, você tem mais alguma coisa para complementar? Pode terminar. Não, é isso mesmo. Então tá, Rafa, eu agradeço muito essa live. Você veio aqui no Instagram. Eu tô acostumada a fazer live no canal. Eu também, acho que foi uma das melhores lives que eu fiz aqui no Instagram nesses últimos dias. Eu não fiz muitas lives, mas assim, essa live foi muito boa, porque você trouxe várias respostas que o pessoal tava realmente com muita dúvida, com muitos pontos de interrogação. E eu gosto muito da sua visão do mercado, seja de alguns ativos específicos, seja do setor macro. Eu gosto muito do trabalho de vocês. E não é à toa que eu tenho muito orgulho de ser parceira de vocês também. E aí, pessoal, acho que pra gente encerrar, eu quero fazer o convite para vocês darem um pulinho no canal do Rafa, seguirem o perfil dele também. Tem o perfil no Twitter, onde posta notícia todo santo dia. Todo santo dia tem notícia, fatos relevantes e tudo mais. Então, eu espero que a gente faça mais lives, se não aqui lá no YouTube. Eu vou tentar deixar essa live gravada para quem sabe pegar aí os melhores momentos, ou colocar ela inteira lá no YouTube para quem perdeu e quem não vê aí nas próximas 24 horas que fica disponível aqui. E eu acho que é isso, Rafa. Você tem alguma coisa para complementar? Não, eu gostaria de agradecer, Bia. Também gosto muito do seu trabalho, sério. Você ajuda muito as pessoas a investir melhor. Eu acho que isso é disso que nasce a nossa parceria. Obrigado pelo espaço. E falar, pessoal, me sigam no meu Instagram. E acabou de sair o vídeo, 6 horas, sobre o petróleo, explicando tudo e essa análise de sensibilidade da Petro. Eu vou correndo lá para dar uma olhada também. Pessoal, agradeço todo mundo que ficou aqui por essa 1 hora nesse bate-papo com a gente. Eu vejo vocês, então, numa próxima live e num próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau.